cruz se erigiu, dela um dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo esta cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou
Amém. Muito obrigado, irmã, por essa linda canção que nos inspira. Realmente é uma maravilha, né? Que hino maravilhoso. A história da cruz, que devemos refletir sempre em nossa vida. O que Jesus fez por nós é extraordinário, né? Muito bem, fico muito feliz de estar aqui com vocês nesta manhã de sábado para refletirmos um pouco da palavra de Deus. Fico feliz também em ver rostos aqui, né, que nos visitam, pessoas que estão aqui conosco. Todos são muito bem-vindos aqui na Casa de Deus. Nossos cultos aqui é no sábado de manhã, no domingo, às 7 horas e quarta, às 8 horas. Então, é um prazer sempre tê-los aqui conosco. Nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês aqui o texto que já está aí na tela, aqui, né? 1 Reis, capítulo 17. E nós vamos aqui, bom, tem alguns minutos ainda, né? Temos alguns minutos e vai dar tempo de nós abordarmos aqui o nosso assunto aqui. Então, abra sua Bíblia para nós fazermos a leitura. E também antes, né, vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, pedindo as suas bênçãos. O pastor Sidney já fez uma oração extraordinária. Mais uma vez, vamos mais fechar nossos olhos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado porque nos trouxe aqui nesta manhã. Muito obrigado porque cuida de cada um de nós, sabe as nossas dores, nossas dificuldades. Mas agora, ó Pai, queremos ouvir a Tua palavra, que ela possa ser luz para nossos caminhos, lâmpada para nossos pés, e que possa, como um bálsamo, também estar sobre o nosso coração, nos aliviando todas as dores e pesares. Que o Santo Espírito fale a nós agora neste momento e nos use, e use cada um aqui presente, rogamos por Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, eu coloquei o tema aí, o Deus que ordena. Porque nesse relato, como os irmãos já bem vão ver aí, que Deus ele tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Você crê nisso? Embora Deus deixe o ser humano a tomar suas decisões, a fazer o que ele às vezes quer, mas ele dá orientações e instruções bem claras para o ser humano, de qual é a sua vontade e o que ele espera de cada um de nós. E a lição dessa semana foi extraordinária, porque eu acho que aqui junto com o tema, né, formas diferentes que Deus usa para falar com cada um de nós. Então você que está com a Bíblia aí aberta em 1 Reis, capítulo 17, ela vem falando de uma história, de um relato bíblico de quando Acabe assume o reino. Ele explica um pouquinho mais antes no capítulo 16, falando um pouquinho de Acabe, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas Acabe ele se torna um adorador de Baal. Deus havia tirado o povo de Israel do Egito com mão forte e poderosa, deu as leis, instruções, e isso, olha, vocês devem obedecer. Se vocês me obedecer, vai dar tudo certo. A obediência ela está vinculada também com os planos de Deus, com a aliança que Deus faz conosco. Então, Deus nos chama para que obedeçamos a Ele. A obediência, tem aquela grande questão, nós somos salvos pela graça, mas a obediência ela não nos isenta, né, de qualquer coisa. A obediência ela é um atributo também divino para que possamos compreender sua vontade, fazer aquilo que Ele pede. Ele havia nos dito, e todos nós sabemos, que os 2 primeiros mandamentos são relacionados à adoração a Deus. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, né, não adorarás elas, não te encurvarás. Então Deus sempre diz, você não deve fazer essas coisas. Eu sou o único Deus, Deus poderoso, Deus verdadeiro. Isso é muito bom nós sabermos, porque Acabe, ao contrário, ele se resolve adorar Baal, né? E aqui nós temos uma imagem do deus Baal, um homem segurando uma vara de carvalho, ali parece que é uma flecha, tipo uma lança embaixo, segurando também uma madeira em cima. Era conhecido ali na região como o deus da chuva, o deus da fartura, o Deus que enviava água, o Deus do céu, o Deus poderoso e etc. E a sua esposa, né,
Astarote. Então, esses deuses humanos têm esposa, têm filhos, brigam, se matam, é uma loucura. Até foi censurada Astarote ali. Porque Astarote está nas partes íntimas expostas, né? E a adoração de Baal também envolvia, né, um culto de prostituição, e que era totalmente contrário à vontade de Deus. Mas a Bíblia vai dizer para nós aqui no verso 1 que Elias, o tesbita, morador da terra de Gileade, ele vai até a presença de Acabe. E aí ele vai dizer o seguinte, está aqui na tela, né? Uma mensagem de 10 segundos. Acabe entrou sem ser chamado e sai sem dar satisfação. Ele entra e sai como penetra ali no palácio, ali, diante do trono do rei, interrompe a sua reunião e diz essas palavras que você gasta 10 segundos para ler. Talvez quando ele recuperou o sentido, ele já tinha ido embora. Tão certo como vive o Senhor. Qual Senhor? Deus de Israel. Perante o quê? Cuja face estou, olha só. Nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos. Segundo o quê? Ele está tão confiante que ele nem diz a segunda palavra de Deus. Ele diz, segundo a minha palavra, que Deus mandou dizer, não haverá chuva nem orvalho durante os próximos anos. Elias confiava bem em Deus. Baal era o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. E agora, quem era o Deus verdadeiro? Era Baal ou era Deus? Quem é o Deus verdadeiro, irmãos? E Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus é o Deus da chuva. Deus é o Deus do orvalho. O orvalho, irmãos, aquele sereno que nós chamamos, né? Você deixa o carro lá no tempo, quando você olha, tem aquele sereno em cima. Não vai ter sereno. Não vai ter orvalho. Não vai ter chuva nos próximos anos. Elias entra no palácio, dá a mensagem para o rei, vira as costas e vai embora. Fala, mas que maluco é esse? Quem deixou ele entrar? Como ele entrou aqui? O que é isso? O que aconteceu aqui que eu não estou entendendo nada? Muitos ali com certeza zombaram. Isso é um maluco, né? Alguém meio esparafusado, não está vendo que Baal é o Deus, temos fertilidade, chuvas, estações, está tudo certo? Como pode alguém se entrar aqui e falar uma asneira dessa? Mas ao passar dos dias, a palavra de Elias começa a ser cumprida e sentida, porque nem orvalho, nem chuva vinha sobre a terra. E o frescor que antes havia, vai embora. E aí, irmãos, nós temos Elias, a Bíblia diz aqui um pouquinho mais, no verso 4, que Deus ordena, Elias, você vai lá para o vale de Querite, eu ordenei os corvos para que te alimentem lá. Olha, poderia ter tantas formas de alimentar Elias, mas Deus manda as aves do céu, corvos, abutres, sei lá. Nós conhecemos corvos como esses animais aí, né? São animais carniceiros. Mas Deus escolheu esses animais que levavam comida, pão e carne, para Elias de manhã e de tarde. Olha só, hein? Então, as aves ouviam a voz de Deus e sabia qual era a sua missão. Não me pergunte onde elas arrumavam pão, não me pergunte onde elas arrumavam carne, que eu não faço a menor ideia. Apenas a Bíblia diz que todo dia, de manhã e à tarde, Elias era alimentado e ele bebia da fonte de Querite. Ficou ali provavelmente um ano, né, até que um ribeirinho se seque com toda coisa que vinha acontecendo, né? E ele fica ali por um bom tempo. Talvez esse momento de Elias nos lembra ou nos chama a reflexão que você precisa ouvir a voz de Deus e saber esperar. Um dos atributos do Espírito Santo é a paciência. Hoje as pessoas não têm muita paciência. Está na igreja, está com o celular, vape, não tem sossego, está em casa, está desesperado, não sabe, e está naquela agitação toda, não consegue parar. A pessoa não sabe ficar parado. Mas, Elias, você vai ficar parado lá no Vale de Querite, e ele tinha que ficar lá porque ele não poderia ficar zambetando e andando para qualquer lado. Deus havia dito, fica lá nesse lugar, que lá você vai estar protegido. Por quê? Opa, irmão, muito obrigado pela água, né?
Amém, irmãos. Obrigado, viu? Mas enquanto, irmãos, Elias estava lá no Vale de Querite, adorando a Deus, fazendo seu culto de manhã, de tarde, na solidão, sozinho, sem ninguém, sem esposa, sem filhos. Bom, nem sei se ele tinha filhos, né, irmão? Estava só. Não sei se você gosta de ficar só. Ficar só um dia, 2 dias, é agradável, talvez, né? Mas aí começou a esticar muito, o negócio já vai ficando sem graça. Você conversa com as pedras, você conversa com não tinha peixe lá, que era um ribeirinho muito pequeno, você acabou o assunto, você já cantou todos os hinos que você sabia, recitou o que você tinha. Meu pai está lá em Cachoeira só, né? Minha mãe faleceu, aí eu sempre ligo para ele, agora estou só aqui, não sei o que lá, é ruim ficar só, vai vir para cá, não, mas não quer ficar aqui. Quando a minha irmã está lá, minha irmã é muito agitada, não, mas também é agitado. Não estou entendendo, né? Estar só está ruim, estar junto está ruim, mas ficar só não é muito bom. Mas enquanto isso, lá em Samaria, com certeza, havia uma agitação, um frenesi, porque Baal tinha que responder, porque não havia chuva. E aí, irmãos, os cultos tinham 400 profetas, 450 sacerdotes, e ovelhas, e animais, sacrifícios, e todo aquele furdunço, né, do culto Baal, para quê? Baal manda chuva. E cadê aquele maluco do Elias que apareceu aqui, de repente, na nossa reunião, e falou que não haveria chuva nem orvalho? Acha esse homem, qualquer lugar, acha ele, porque nós precisamos dele. Um homem antes que, com certeza, foi feito chacota a seu respeito, porque entrou e fez uma... Ele não foi lá para discutir teologia, falar os 10 mandamentos, falar um monte de coisa, não. Ele apenas atacou o cerne do culto a Baal. Baal é o Deus da chuva, é o Deus do sereno, é o Deus da fertilidade. Astarote é, vamos ver se é realmente, atacou na veia jugular, sufocou Acabe. Mas o povo, aí você vê, irmãos, uma coisa totalmente estranha, que nós vimos na lição. Quando a pessoa se entrega ao mal, que não consegue ver a vontade de Deus, ele, em vez de voltar para Deus, ele mais continua adorando a Baal, mais sacrifício, mais e vamos, e se embrenha mais na prostituição, no pecado, porque ele não aceita a vontade de Deus. Deus disse, eu não vou mandar chuva. E pelo contrário, não, Deus é Baal, e nós vamos pedir chuva. E eles tiveram 3 anos e meio para provar que Baal era Deus. Baal mandou uma gotinha de chuva? Baal não mandou nada. Tinha uma mulher, né, Geza. E hoje a tecnologia, a inteligência artificial, né, você fala, faça Geza para mim aqui, né? Olha o que eles mandam, né, irmãos? A maioria que são em marcha da inteligência artificial, né? Aí a Geza toda lá, muito aborrecida, porque um homem havia desafiado o seu Deus. E ela queria a cabeça de Elias. Mas como ela não podia pegar Elias, que Elias estava tranquilamente lá no Vale de Querite, ela começou a perseguir aqueles que temiam a Deus. Começou a matar as pessoas que serviam a Deus. Ah, você é do Elias, né? Você crê no Deus de Elias? Então, poucos escaparam. Mas a Bíblia nos diz que 7.000 homens estavam em pé diante de Deus, que não se renderam a Baal. Amém por isso, né? Abias também, acho que é Abias, né? Havia escondido 50 e 50 na caverna e escondidamente tratava desses homens, porque não era possível você falar declaradamente que adorava o Deus do céu. Geza estava realmente irritada com isso. E pode ter certeza, quando a pessoa fala a verdade, quando ele expõe a verdade bíblica, quando você lê a Bíblia, quando você entende, aquele que não te aceita, aquele que não compreende, fica irado com você. Aquele povinho chato, né, que fala assim, que prega desse jeito, que não aceita, etc. É dessa forma que acontece, irmãos. Eu estava passando ali em Tumbiara, a última vez que eu fui lá, e bem lá na praça, fizeram uma estátua, irmãos, acho que tem uns 15, 20 metros, é enorme, não sei que santa é essa aí. É uma mulher segurando a cruz de Cristo ali, não faço a menor ideia. Mas muitos deuses hoje, como o materialismo, o orgulho próprio, as ideologias, em prol da ideologia o cara se mata, ele se é louco, não tá, né? Ele botou aquilo na cabeça, a ideologia é aquilo. Aí se você não aceita a ideologia dele, você é um fascista, você é um
um camarada louco, né, que perdeu o juízo, mas naturalismo, né, que as pessoas não aceitam a palavra de Deus, eles acham que tudo é pelo naturalismo. Poderia citar muitas coisas aqui, mas 1 João 2,16 diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos humanos, né, que são pecaminosos, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede da onde? Do mundo. O mundo, irmãos, ele não é favorável à vontade de Deus, ele é contra a vontade de Deus. E eles se empenham ao máximo para nos tirar do caminho certo. E provar que quem está certo é o quê? É o mundo, né? É a ciência que está certo. É fulano que está certo. São os cientistas que estão certos. Eles fazem de tudo para provar que eles estão certos, mas Deus está dando tempo para que eles provam o improvável. O tempo passou e seca, nada de chuva, e realmente a palavra de Elias era determinante, né? Não havia como escapar, não havia como negar que havia algo diferente. Baal não estava agindo, mas a palavra de Deus era forte e não havia como retroceder e negar que a palavra de Elias estava sendo aplicada e cumprindo diante dos seus olhos. Mas poucos consideravam isso, se voltavam para Baal. Hoje no mundo, irmãos, nós temos aqui, olha, a Bíblia diz lá em Salmos 19, verso 1, que os céus proclamam que a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu fico impressionado, gosto muito desses negócios aí, Hubble e esses outros telescópios, né, cada vez vendo mais longe. Eles têm a prova de que existe um Criador, mas negam diante de toda a grandiosidade do universo. Que há um século atrás se achava que não existia nada mais do que nós aqui, essas estrelas que vemos. Mas depois descobriram que não estamos sozinhos aqui, existem galáxias aos bilhões, aos trilhões. Mas nada disso, e muitos cientistas ainda diante dessa grandiosidade do universo dizem: Deus não existe. Deus não existe, né? A geologia comprova a palavra de Deus. Deus fala que houve um dilúvio, que houve uma grande catástrofe. É muito bem comprovado na ciência, mas eles olham para isso e dão outra explicação. Não, isso não existiu. Dilúvio, essa conversa furada. Mas todos os estudos sérios mostram que houve o que a Bíblia realmente diz. Mas eles negam ouvir a vontade de Deus. Eles não querem ouvir a palavra do Senhor. Eles negam o que a Bíblia afirma como verdade. Por quê? O seu desejo está acima da palavra de Deus, então eles não aceitam. A paleontologia também nega que Deus é o Criador. Dizem: olha, esses bichinhos aqui foram extintos há 165 milhões de anos. Mas, irmãos, várias amostras de tecidos moles, com nervos, vasos sanguíneos, atestam que eles foram extintos há pouco tempo. Não são milhões de anos. Vários estudos partiram um osso de dinossauro Titanorex, né? Titanossauro Rex. Fizeram as amostras, análise de laboratório, tecido mole, cartilagens, células sanguíneas. Como isso poderia sobreviver a 165 milhões de anos? É impossível. Mas os paleontólogos dizem: embromation lá para tentar dizer: olha, não é assim. Mas a Bíblia atesta: Deus é o Criador de todas as coisas. Amém, né, irmãos? Eles tentam, mas não tem jeito. A Bíblia diz lá em Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Diante da grande fauna de animais, de silvestres, de insetos, eu acho extremamente bonitos os insetos, embora causem grandes males, né? Os besouros, né? São formidáveis, a sua estrutura. Tem um bichinho que tem um canhão, né? Que lança ácido no seu oponente. É uma coisa, irmãos, é uma aberração da natureza, mas Deus, ele é extraordinário, faz coisas imprevisíveis e maravilhosas. E o homem olha: isso aqui foi obra da evolução.
Primeiro erro, ele tinha explodido, né? Não tinha sobrado nada, mas Deus é o criador de toda a fauna, mesmo no mundo atual, com pecado, com dor, miséria, podemos ver a glória de Deus em toda a criação. Mas os homens como Acabe resolveram em seu coração que não é Deus, que Deus não é o Deus do céu, o Deus da terra, que Deus não tem parte em nossa vida humana. Mas Deus conhece todas as coisas, Deus sabe, Deus conhece tudo. Deus conhece as suas necessidades. Deus sabe o seu deitar, o seu levantar. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Eu tenho tão pouquinho, mas você nem consegue contar. Se tem muito, menos ainda, mas Deus sabe. E a Bíblia vai dizer para Elias, eu acho que aí já deu, sua água acabou. Deus poderia prover água da rocha, mas Elias, eu já ordenei. Deus ordenou que a chuva não viesse, Deus ordenou que os corvos o tratassem, e Deus vai dizer um pouquinho mais à frente, lá no verso 8 e 9, dispõe-te, vai a Serepta, porque lá em Sidom, demora-te ali, porque eu ordenei, é uma mulher viúva que te sustente. Quem ordena? É Deus. Elias podia pensar, puxa vida, sai do espeto e cai na brasa. Aqui os corvos estão me tratando, né, com pão e tal, tem água, agora uma viúva vai cuidar de mim? Que dificuldade, né, irmãos? Mas o mais improvável é quando você pensa que Deus não pode agir. Irmão, está agarrado aí. Isso. Deus ordena uma viúva que o sustente. E a Bíblia vai dizer que ele vai chegar lá, você conhece bem o texto, Elias vai chegar lá e vai fazer uma pergunta para a mulher. E aí, irmãos, tem algo interessante também, que muitos falam assim, que tudo é providência. Eu creio que há muita providência, mas também a coincidência, a negligência, há muita coisa. Deus pode agir também na providência, mas nem sempre é providência. Eu acho que nem tudo é providência. Alguns dizem, não, é providência, Deus proveu. Aqui eu acho que Deus proveu. A mulher sai da cidade na mesma hora que Elias está chegando. E não pense você que essa viagem para Elias foi algo como um passeio, como um turismo. A terra árida, seca, e a distância que ele deveria percorrer era mais de 100 quilômetros. Possivelmente ele andou boa parte disso durante a noite, porque durante o dia era escaldante o sol. Não havia nuvens no céu. Então era melhor caminhar à noite, né? Então, para você ficar mais protegido, porque as vegetações estavam sendo desgastadas pelo sol causticante. Mas aqui Deus, com certeza, toca no coração daquela mulher para que ela saia exatamente no momento onde Elias está chegando, para que aquele encontro pudesse acontecer. E ele vai fazer uma pergunta para ela. Você é viúva? Não, ele não pergunta se ela é viúva. Porque ele deveria procurar quem? Uma viúva, mas ele não pergunta se ela é viúva. A Bíblia diz aqui, ele vai até lá, então ele dispõe. Você tem que estar disposto também, viu, irmãos? Nem sempre a jornada é agradável. Ele dispõe, vai a Serepta, exatamente na terra do deus Baal, né? De onde viera Geza. Lá ela veio de lá, de Sidom. Então Deus manda ele para lá, como também mandou o faraó cuidar de Moisés. Algo assim bem interessante. E ele aqui vai dizer, quando pede para ela, mulher, o que você está fazendo, né? Você poderia trazer um copo de água para mim? Imagina, você andou muitos quilômetros, né? Sedento. A água não estava tão fácil de conseguir, mas ele pede, me dá uma água. Nossa, aquela água ali, né, irmãos? Deu até vontade de beber um golinho. Quem gosta de água gelada, eu não posso beber água daquele jeito ali, né? Mas uma água geladinha, você consegue para mim? Aquela mulher mesmo, com certeza, com pouca disponibilidade de água, ela imediatamente vira as costas para buscar a água. Mas Elias fala para ela, dá para trazer também um pãozinho aí? Ela diz, olha, está vendo as minhas mãos aqui? Eu só tenho 2 cavacos. E quando ela fala isso, irmãos, às vezes nós lemos assim, parece normal, mas ela abre o seu coração para Elias. Elias, eu estou indo em casa agora e vou fazer o último
pãozinho lá, eu e meu filho nós vamos morrer. Eu penso que ela falou isso com o coração apertado, porque, olha, a morte está batendo a porta. Eu vou comer o meu último pão, meu último lanchinho agora, e aguardar a morte, não tem mais o que comer. Essa mulher era viúva, com certeza não era idosa, seu filho era pequeno, ela está num momento, num dilema muito grande, e eu me pergunto por que Deus esperou tanto para mandar Elias lá. Já poderia ter mandado Elias direto para a casa dela, já um ano antes, mas não, Deus esperou até a última refeição, para que ela pudesse tomar uma decisão, né? E ela vai dizer, olha, só tem um restinho de farinha, vai dar a última bola e comer e morrer. Eu não sei se você já passou fome, eu nunca passei fome, já fiquei com fome, que é diferente, né? Às vezes você não jantou ontem, ou comeu só uma coisinha, não comeu hoje cedo, já está com fome. Mas passar fome é não ter o que comer, não ter previsão do que comer. Você está realmente numa situação terrível. E no mundo, irmãos, praticamente 1 bilhão de pessoas alimenta abaixo da sua necessidade. É muita gente que passa fome. E é terrível a fome. Então, espero que nenhum de nós venhamos ter fome. Quantas horas ali, Jesus? Muito bem. Aqui, essa foto aqui, irmãos, tem mais de 30 anos. Uns 32 anos, por aí. Esse irmão aqui, esse senhor aqui chama Almeida. Qual é a história dele? Ele era casado, não tinha filhos, a mulher autorizou ele a arrumar um filho extra, tipo Abraão e Sara. Não, pode arrumar lá, que aqui não tem mesmo, arruma lá. Então ele arrumou 2 filhas. Aí a esposa morreu, ele arrumou outra esposa. A esposa era muito danadinha, aí ele pegou ela, né, fazendo outras coisas erradas, no ato, e tampou a boca dela naquela, né, lá, e ela acabou morrendo asfixiada. Ele ocultou o corpo e fez buscas, então, mas no fim de quase um mês, aí, sei lá, uns dias, uma semana, ele confessou que ele era o culpado. Mas ele disse que não era a intenção dele matar aquela mulher. E ele vai para o quartel aqui, o 36º Batalhão de Infantaria. E nessa época, meu cunhado era soldado. Até meu cunhado está aqui, o Carlos, minha irmã, meu pai e minha mãe. Essa menina aqui foi a filha extra que ele arrumou fora do casamento, que é com autorização da esposa. E essa aqui era a mãe dessa garota. Então, ele casou com outra que não era a mãe das filhas e depois, no final, acabou casando com a mulher que ele havia tido filho extra. Meio assim, né? Uma confusão, né, irmãos? Mas é isso mesmo. O Carlos, então, ele estava preso lá, e o Carlos, então, pegava folhetos da igreja. Hoje tem menos folheto, mas no tempo passado era muito, né? Hoje é muita internet e tal, era muito folheto. Então, sempre tinha muitos folhetos. Ele levava e punha debaixo da cela. A cela era toda, não é cela igual de penitenciária assim, né? É lá a porta totalmente fechada, de ferro lá, você não tem como ver nada lá dentro. Então, ele jogava por debaixo da porta o folhetinho. 1 dia, 2 dias, 3 dias, semana, e um dia ele jogou, o Almeida gritou, quem é que joga isso aqui? E o cara pensou, agora acabou para mim, né? Qual é o seu nome, soldado? E ele pensou, xixa, mas agora lascou para o meu lado, né? Muito obrigado. Ele falou, o Carlos, tal, muito obrigado. Beleza. Aí um certo dia, a cela estava aberta, ele não era um criminoso assim, perigoso, querendo fugir nem nada, estava aberta e o Carlos se apresentou lá e tal, conversou com ele e falou que ele era a pessoa que levava o material ali. E ele então, falou, você não gostaria de ler mais coisas? Não, pode trazer para mim. Grande Conflito, Deserto das Nações, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, e outros livros, irmãos, ele triturava, leu tudo. Aí meu pai, então, começou também a dar estudos bíblicos para ele lá na cela. Todo sábado ia lá dar o estudo bíblico para ele. E aí chega um dia, né, que eles vão fazer o apelo para... ia fazer a ficha batismal, porque ele mesmo pediu o batismo. Eles não haviam falado de batismo, mas foi falando, e aí, quando é que eu vou ser batizado, né?
Para você ver quando é que o Espírito Santo toca no coração das pessoas. A mulher, lá voltando em Serepta, a mulher, ela prontamente, ela foi buscar a água, Elias pediu ali o pão para ela, e ela disse, olha, nós vamos morrer, e se você quiser morrer junto, fica com a gente, vai dar tudo certo, fim de linha. Possivelmente o marido dela tinha sido um homem com bons recursos, porque na casa dela tinha até um quarto superior, onde Elias depois se hospeda. Mas, irmãos, ela não tinha muitas opções. Elias fala, vai e faz primeiro para mim. E assim como diz o Senhor, né? Não temas, ele diz aqui no verso 13, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz um para mim. Vamos estar na casa dos irmãos aí, não preparei nada, né? Mas, não, irmão, faz para mim primeiro, depois vocês resolvem aí. Mas ele é guloso, né? Ele quer o meu pão. Mas Elias fez uma prova da fé ali. Irmãos, e Deus dá para ela duas oportunidades. É o que Deus dá para mim e para você hoje. Você só tem duas opções: a morte ou a vida. Não tem outra opção. Por mais que nós corremos aí, é o dinheiro, é isso, aquilo, tal, pensamos que temos muitas opções, mas a opção única que temos é escolher entre a vida e a morte. Ela optou por qual? Eu confio nesse Deus de Israel. O Deus que está punindo o seu povo, eu confio nele. O povo lá da sua igreja não confia, mas eu confio nesse Deus. E conforme a tua palavra, eu vou fazer o pãozinho para você. Às vezes nós pensamos que não tem fé lá fora, só fé aqui. Mas quando alguém demonstra fé lá, você, rapaz, mas o negócio tem fé lá. Pode ter certeza, irmãos, que as pessoas também lá fora têm fé. E foi demonstrado para nós, e para mim Deus deixou exatamente no final, no último momento, para que ela demonstrasse essa fé grandiosa que ela tinha. E Jesus, quando veio, ele disse, olha, nos tempos lá de Elias e Acabe, tinha muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado, senão a viúva de Serepta, mostrando que, com certeza, havia famílias dignas ali em Israel também, porque muitos homens estavam fiéis a Deus, mas Deus escolheu a mulher lá do lugar, totalmente zero de expectativa. Deus mostrou que lá havia esperança, que lá também havia fé. E a fé que ela demonstrou, irmãos, realmente é maravilhosa, porque muita gente hoje não consegue tomar uma decisão a favor de Deus, a favor da vida. Não, eu vou crer na ciência, eu vou crer na paleontologia, eu vou crer no médico. Esquece que Deus é que governa os céus e a terra. Essa mulher tomou a decisão mais sábia. E a Bíblia diz que a farinha do seu pote não acabou, o azeite não mingou, até que a chuva veio. E comeu ela, seu filho e a sua família. Não foi só ela. Eu fico imaginando, por que a família, irmãos, não acudiu a uma viúva necessitada? Agora ela pôde acudir a família. Não é? Não sei se havia alguma rixa familiar, porque a pessoa dizia, olha, eu não posso contar com a minha própria família. O pai da minha avó, a minha avó chamava Eurides, mãe do meu pai. O pai do meu pai morreu, ele tinha uns 7, 8 anos, e tinha mais 6 irmãos com ele, 6. Ele morreu, as pessoas foram lá e roubaram a tuia. Tuia, quem sabe, era um caixote de madeira enorme, você enchia de arroz, feijão. Então, quando eles saíram para acudir o meu avô, eles roubaram os mantimentos. E aí, o pai da minha mãe, né, da minha avó, quer dizer, que é Eurides, um nome bem peculiar, que quase não existe, Eurides, nunca vi outra. Então, quando o meu pai ou algum deles ia buscar leite lá no avô, buscava hoje, se voltasse amanhã, o couro comia. Não, vai trabalhar seus crianças de 7, 8 anos. Então, ele negava o alimento para os próprios netos. Para vocês verem como que há famílias diversas, uns se dão, mas outros de jeito nenhum. Mas aqui podemos ver que essa mulher pôde não só ser abençoada, abençoar a sua casa e a sua família. E outra coisa mais, irmãos, que é extraordinária, porque Elias, ele passou ali com ela, talvez 2 anos, morando com a viúva de Serepta.
Que extraordinário. Imagina se você pudesse ter o pastor Bulhão na sua casa aí uma semana. Quantas coisas maravilhosas, quantos ensinamentos. E ela ter Elias na sua casa, quantas coisas, maravilhas ela não escutou da boca de Elias. A Bíblia não fala de nada aqui, poucas coisas, mas quantos ensinamentos, quantas histórias, quantas experiências do povo de Israel que ela jamais havia ouvido, ela pôde ouvir ali da boca de Elias. Realmente, irmãos, nós temos a certeza, e eu espero com certeza ver essa mulher no céu, também sua família, porque Deus é grandioso. Mas voltando aqui na história do nosso irmão Almeida, eles foram fazer a ficha batismal, mas tinha um porém. E pensaram, meu pai do céu, como vai ser? Ao preencher a ficha, aí fala lá de adornos e outras coisas, ele perguntou, mas o que é isso? Aí o Carlos disse, bom, é isso que está no seu pescoço, uma corrente de ouro grandona, né? De ostentação, né? Aquela corrente de ouro no pescoço. É isso aqui? Ah, isso aqui não me impede de batizar, não. Já arrancou o negócio aqui, já embrulhou, jogou na gaveta. Falei, não, se isso aqui vai impedir de batizar, jamais. Já deixei, isso já está à venda. Uma preocupação que eles tinham era, será que ele vai tirar a corrente de ouro do pescoço dele? Imediatamente ele arranca aquilo, já joga na gaveta e pronto. Esse irmão Almeida, ele vai para a igreja aqui, para a cidade de Araguari, monta um grupo ali, uma igreja na sua casa, ele funda a segunda igreja na cidade de Araguari. Alguém que teve uma experiência bem conturbada na vida, mas ao aceitar Jesus, transformou sua vida, e ele muda para lá e na sua casa vira uma igreja. Irmãos, que maravilha, só Deus pode transformar dessa forma, né? Só Deus pode transformar. Ele já descansa no Senhor. Mas, com certeza, poderemos encontrar Ele nas mansões celestiais. Então, nosso apelo hoje é que eu e você, né, possamos confiar plenamente em Deus. O mundo é contrário à vontade de Deus. Eles vão se debater, espernear, fazer de tudo para dizer, não, Deus não está com nada. Mas apenas para o desalento deles, né, e ter, por fim, a convicção de que Deus realmente é Deus do céu e Deus da terra. Que Deus fortaleça a minha fé e a sua fé. Que em qualquer momento de dificuldade, não esqueçamos que Deus provê, Deus cuida, Deus vê, e Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Ele apenas nos dá oportunidades de escolher entre a vida e a morte. Que escolhamos a vida. Amém? Vamos ouvir o hino aqui e depois nós encerraremos com uma oração. Diante de todas as coisas, Jesus é melhor do que ouro e bens e tudo que tens. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus
prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim, pode ser. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém. Grandioso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é transformadora. Que ela possa transformar o nosso coração cada dia. Porque o coração humano é corrupto, é mau. Muitas vezes achamos que temos o poder nas mãos. Mas, ó Pai, muitas vezes somos escravos do pecado. Nos liberta, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos libertos. E aquela fé da viúva de Sarepta, que nem sabemos o nome, nos chama a atenção para que também, em todos os meios da vida, em dificuldades, momentos extremos, podemos decidir entre a morte e a vida. E sabemos, ó Pai, mesmo que a nossa vida seja tirada, a Tua palavra diz que aqueles que dormem no Senhor um dia ressuscitarão para alegria e gozo eterno, para viver eternamente contigo e juntamente com todos os remidos. Que essa esperança possa estar em nosso coração. Que as glórias deste mundo não venham nos separar da grandiosidade do nosso Deus, do grande galardão proposto para cada um de nós. Que possamos escolher, ó Pai, não a morte, mas a vida. E nos ajude, ó Deus, nessa escolha. É o que te pedimos humildemente, em nome e por amor de Jesus, que vive e reina para sempre e voltará em poder e glória. Amém, Senhor. Amém.